traga uma vida útil, longa, que traga um trabalho, um acabado no trabalho ainda melhor. Porque é bastante comum a gente ver algumas marcas que, já apresentando para todos vocês, a nossa famosa girafa. E girafa por quê? Porque ela vai atuar com um longo alcance, né? Ela tem esse cabeçote aqui que é todo articulado, então é uma lixadeira de parede que trabalha, né, com uma articulação super boa, a ponto de qualquer parte que eu esteja da parede eu conseguir manter esse paralelismo, enquanto muitas opções que a gente tem no mercado, em alguns pontos eu tenho que trabalhar com o bico, né, da parte do lixamento, do cabeçote dela. Aqui eu consigo manter, e se eu cheguei num ponto de dificuldade, eu giro e eu mantenho, né, esse prato bem rente ali, bem ajustado perante a parede, principalmente o teto. Bom, ela tem ainda essas cerdas que vão ajudar, vão auxiliar a eliminar o pó do ambiente. Então posso fazer uma reforma, eu não vou deixar lá tudo bagunçado, e vão ajudar também na sucção, porque uma das grandes vantagens dessa máquina é que eu consigo trabalhar com ela praticamente em 100% de contato com o teto, e com a aspiração voltada para esse lixamento de teto, eu crio um vácuo que deixa a máquina ainda mais leve, perdão. Vai ficar ali por volta de 15% do peso dela menor, em função de um vácuo que eu crio na hora que eu estou trabalhando com o teto. Então, por mais que eu tenha um tórico, que eu tenha uma máquina com uma mecânica excelente, ainda assim eu não tenho uma máquina muito mais pesada, porque eu tenho esse controle do vácuo a hora que ele está ali conectado ao teto. Do vácuo, consigo controlar ele de uma maneira independente. Esse é o vácuo só. Isso, é uma regulagem. Aqui é a velocidade? Aqui é a velocidade e aqui eu controlo isso, exatamente. Então eu consigo, entre aspas, grudar o prato dele no teto e ter um lixamento sem resíduo, sem pó, altamente eficiente, deixando a máquina ainda mais leve. Cadê? Tá aqui, ó. A parte que eu tenho dela também da sucção, né? Que eu consigo fazer aqui a regulagem, né, da sucção. Opa! Que eu tenho 3 estágios aqui para fazer essa regulagem. E eu trabalhando com um aspirador que seja um aspirador convencional, eu já tenho uma alta eficiência de remoção desse pó. E por que 3 estágios? Esse daqui, você sabe dessa... Duas coisas distintas aqui, perfeito? Então aqui para mim saber o quanto eu vou colocar de sucção. Estágio 1, 2 ou 3. Quanto maior o estágio aqui, maior a sucção, ele vai ficar mais fácil prendido no teto, e com isso você vai fazer o quê? Menos esforço para manter na posição. Regulagem aqui de capacidade de aspiração. É aqui que eu vou fazer. Então eu vou deixar... Aqui imagina que eu tenho como se fosse um registro. Eu vou deixar aqui o aspirador consiga fazer toda a sucção, ou eu deixo menos sucção de acordo com a necessidade local que estou trabalhando. Então eu trabalho sempre conjunto. Essa parte, aqui é a velocidade, mas aqui é a intensidade de aspiração, registro. E aqui é o que? A sucção, para deixar, falar assim, trabalhando num local muito alto, muito aqui, quase a 90 graus. Maior força e sucção para que não tenha que fazer tanto esforço. Isso. Está um pouquinho mais inclinadinho aqui, posso trabalhar um pouco menos. Por quê? Quando eu coloco na capacidade máxima de sucção, apesar de não ter que fazer força para manter a posição, eu tenho que movimentar para lá e para cá, aí eu faço um pouco mais de movimento para movimentações. Então, ele tem... Com essa extensão, só tirar aqui para mostrar um pouquinho. Então, já diretamente ligado ao cabeçote da máquina, então eu faço um ajuste aqui na hora do encaixe. Venho de modo bem simples, travo ela aqui, eu tenho uma máquina num ponto mais compacto. Aqui eu posso dizer que eu tenho o primeiro estágio de extensão, um pouquinho mais curto. Se eu quiser um segundo estágio de extensão, eu simplesmente libero aqui essa parte de conexão, encaixe de extensão aqui, ajusto, né, travo ela novamente e trago o ponto de acionamento aqui para trás. Encaixou? Mais um clique aqui no travamento e ela está travada. Aqui é o ponto então que eu tenho a segunda parte da extensão. E se eu precisar de mais uma conexão dessa daqui, né, de um estágio,
eu posso adquirir separadamente e alcançar até partes maiores. Então a gente fala que embora a máquina venha com 2 pontos, né, de extensão, eu posso trabalhar com ela no mínimo e ela nesse estágio intermediário, eu ainda posso colocar um terceiro estágio, então ela pode ir até 3 estágios de conexão para alcançar lugares justamente mais altos, né, ou mais distantes.